Jesus não for o centro, nós não vamos nunca nos entender. Eu lembro que antes de nós termos um encontro com Deus, o meu esposo, ele sempre foi um homem muito obediente, muito calmo, mas nós passamos por um momento na nossa história de vida, onde eu acho até interessante hoje, quando eu falo, que esse homem tão doce, quando ele ficava chateado, ele dizia que ele era o quê? Vamos lá, amor, diga aí para eles, o que é que você dizia que você era? O incrível Hulk. Você acredita? Ele dizia, eu sou o Hulk e eu tenho a força. Eu dizia, em nome de Jesus não, dizia, só não toca em mim. Só não bate em mim, mas ele dizia, eu sou Hulk, eu tenho a força. Ele quebrava tudo, cortina, copo, espelho, xícara. Por isso que a gente só tinha 2 xícaras de porcelana na nossa casa. Mas quando Jesus entrou como apóstola linda, olha, fique de pé, apóstola, por favor. Vire lá para a sua igreja. Gente, dê um aplauso ao Senhor pela vida dela. Fique de pé. Lá em casa, os meus filhos falam que eu sou a alegria da família. Mas olha, eu nunca tinha visto uma senhorita, uma senhora tão alegre como a apóstola de vocês. Gente, ela fala sorrindo. E não é uma coisa fingimento não, é espontâneo. E hoje, quando ela falava do encontro que ela teve com Deus, o dia que ela disse, eu quero aceitar Jesus, que ela teve toda uma experiência lá no quarto dela, e aconteceu aquelas questões todas, ela mesmo disse e compartilhou conosco hoje, que a vida dela mudou, a voz dela mudou, a alegria dela mudou, porque é isso que Jesus faz, quando Ele entra na nossa vida, Ele nos dá novidade de vida, o que nós éramos, nós não somos mais, então Ele quer fazer diferença na tua vida, na tua família, no teu ministério, Ele vai entrar na tua casa, e hoje Ele te diz, se tu deixares, eu serei o Senhor da tua casa, e os senhores que estão reinando, eles cairão, porque eu te escolhi para ser mais do que vencedor. Quem recebe, diga glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Obrigada, apóstola. Então, quem está na nossa casa não é qualquer pessoa, é Jesus. Ele está na nossa casa. E porque Ele está na nossa casa, a nossa casa precisa ser a diferença. Ela precisa viver a diferença. As pessoas precisam ver, porque olha, há diferença em quem serve a Deus e em quem não serve a Deus. Então a casa que tem Jesus, ela tem a diferença. A casa que tem Jesus, ela é lugar da paz. Nós vamos ver daqui a pouco que a casa onde Jesus está, ela é uma casa sacerdotal. A sua casa, ela é sacerdotal. A sua casa, ela é um pedaço do céu. E eu quero te incentivar hoje, e eu quero te desafiar hoje, para que a partir de hoje, dia 19, todas as vezes que você chegar diante da sua casa, ou chegar dentro, ou chegar na rua, eu quero que você comece a declarar, a minha casa é um pedaço do céu, a minha casa é o lugar da glória de Deus, a minha casa é o lugar onde Deus habita, a minha casa é o lugar da prosperidade, porque cada vez que você abrir a sua boca e profetizar sobre a sua casa, Deus vai enviar os seus anjos, Ele vai tomar a tua palavra e a tua casa se tornará o lugar da paz. Amém? Então a nossa casa é o lugar sacerdotal, é o lugar da segurança, é o lugar da cura, porque Jesus está ali. Porque Ele está ali, Ele faz toda a diferença. Aí coloque aí o número 1. A casa onde Jesus está é o lugar de perpetuar descendência e geração. Você pode colocar Deuteronômio 7, 9, que diz, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então a nossa casa, porque Jesus está na nossa casa, é o lugar de perpetuar gerações e descendências. O que eu quero dizer com isso? Que porque Jesus está na nossa casa, nós temos um casamento, uma aliança, que ela está acima dos nossos sentimentos, que ela está acima
do dia mau. Ela está acima das nossas guerras. Deus chamou um homem chamado Abrão. E ele disse: Abrão, sai dessa terra, sai dessa parentela, sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não estava apenas falando de um ambiente físico, mas ele estava falando que ele precisava sair e romper com aquelas maldições. Ele só conseguiu ser quem Deus queria que ele fosse quando ele saiu daquele lugar. Aí veio o filho da promessa, aí ele se tornou pai da fé, aí Deus fez tudo aquilo que nós sabemos que Deus fez, mas a nossa casa, o nosso casamento, ele é eterno, ele não é algo que vai acabar. Vai ser até daqui a pouco. Eu lembro que quando nós nos conhecemos com 9 anos, não tínhamos a palavra, nossos pais eram maçons, tanto o meu como do meu esposo, e nós pecamos. E quando nós pecamos, aí meu pai falou: olha, agora você vai ter que assumir a sua responsabilidade. E nós fomos morar juntos. E eu lembro que logo assim, bem no início, nós pensávamos assim: olha, se não der certo, ou eu fico com a criança, ou você fica com a criança. Filho não pode ser algo para segurar casamento. Filho é o fruto do amor de um casal que decidiu firmar uma aliança em Deus. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Herança é presente. Então os nossos filhos, eles são presentes de Deus. Então a nossa casa, porque Jesus está ali, é o lugar de eu perpetuar a minha descendência e a minha geração. Ou seja, se eu estou no casamento, eu vou viver o casamento, seja o dia bom ou seja o dia ruim. Esteja na alegria ou não esteja, seja magrinha, peitinho durinho, sem barriguinha, ou peito caído, barrigão, eu tenho um casamento. É verdade. Seja jovem, que a testosterona é lá em cima, é só tocar, o negócio sobe. Ou seja, mais de idade, que eu tenho que cantar: levanta-te. Eu tenho um casamento. É porque, olha, é como tem aquela música: o tempo passa correndo. Nós precisamos aprender a viver, famílias, cada minuto e cada dia como se fosse o último minuto e último dia na nossa história de vida. Nós temos que todos os dias olhar para o nosso cônjuge, essa coisa tão maravilhosa que eu tenho, tão lindo, e ser intenso, perdoar todo dia, amar todo dia, cuidar todo dia. Nem assim: não, temos um casamento, vem uma crise, não é de Deus. Aí que não quer chutar nem só a pau da barraca, quer chutar a barraca inteira e jogar a barraca fora. Não, o seu casamento, ele é eterno. Tem pessoas que vieram para este lugar, que vieram para esse congresso, que eles estavam pensando: será que esse casamento é de Deus? Pois eu estou aqui hoje como boca de Deus, como profeta do Senhor, para dizer que o teu casamento, ele é eterno, que se você deixar, Deus vai entrar no teu casamento, Deus vai entrar na tua história, e como foi ministrado hoje, Ele vai arrancar toda a raiz de iniquidade, toda a raiz de maldição, e você será uma das famílias mais benditas, mais prósperas e mais felizes de toda essa terra. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Mas eu só vou perpetuar a geração e a descendência se cada um fizer o que precisa ser feito. Cada um na família tem o seu papel. Eu não posso pensar: porque eu lavo, eu arrumo, eu passo, eu trabalho mais. Não. Os dois, eles têm um papel que merece honra e respeito. Quem acorda cedo e sai para trabalhar e trabalha o dia inteiro, merece honra e respeito. Pastora, mas cuidar de casa não é fácil. É verdade, eu sei. Porque eu tenho uma casa enorme e eu só tenho funcionária 3 vezes na semana. E eu lavo, e eu passo, eu faço comida todo dia, eu lavo louça, eu limpo o banheiro, cuido de marido, faço menino se quiser todo dia, de manhã, de tarde, de noite, não tem problema. Gente, é casamento. Viu só aqui aquele casal naquele colchão lá maravilhoso? Tocou nela, tô com dor de novo, porque tem mulher que só vive com dor de cabeça, dor no braço, dor na orelha.
se eu fosse o marido, me perdoe, como é só casal, né? Se eu fosse o marido, eu ia falar: minha querida, não vou usar nem tua cabeça nem teu braço, que eu vou usar é uma outra coisa, vai com dor mesmo e acabou-se. Mas eu só vou perpetuar essa geração e descendência se cada um se comprometer na família. Se cada um fizer e cumprir a função que é para ser feito. Se cada um decidir, olha amor, o casamento, gente, não é eu tenho que trabalhar, ele tem, nós vamos unir as nossas forças. E vamos mostrar para o diabo que casamento não é um projeto falido. Casamento é um projeto que nasceu no coração de Deus. E olha, esse casal completou 38 anos. Cadê o casal que estava ali no vídeo? São vocês dois, né? Os bonitões aí. Levanta a mãozinha. Isso, príncipe, você também, queridinho. Levante. Isso, aquele casal ali. Eles, 38 anos, gente, eles venceram muitas fases. Você que está com 1 ano, 2 anos, menino pequeno, não, né? Tem que vencer essa fase. Porque casamento é fase. Hoje eu já tenho fase, saudade da fase que eu tinha que cuidar de menino. O nosso filho de 18 anos tirou a carteira de motorista terça-feira. Pronto, não tem mais bebê lá em casa. Já estou quase ficando arrasada porque não tenho mais um bebê para dirigir para ele. Mas são fases. E a vida de um líder, ela se dá pelas conquistas que ele tem. Então, se você tem 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos de casados, não desista do seu casamento. Porque o vinho, quanto mais velho, ele fica mais gostoso. E o seu casamento, ele é uma forma para formar e para levantar uma geração de famílias benditas e abençoadas. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que a partir de hoje, o seu casamento vai receber o renovo de Deus. Que a partir de hoje, porque Jesus está na sua casa, toda a maldição que Satanás queria colocar para destruir o seu casamento, eu anulo hoje. E eu declaro que de vocês sairão uma geração e uma descendência bendita e forte sobre a terra. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. A casa que Jesus está é o lugar de anunciar a palavra de Deus. A nossa casa é o lugar de anunciar a palavra. Não é só na célula, não é só no M12, não é só no evangelismo. A Bíblia fala lá em Deuteronômio 6:7: e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás, sentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar. Então a nossa casa é o lugar de anunciar a palavra. E não é apenas naquele culto doméstico. É o lugar onde eu preciso voltar ao princípio de sentar à mesa, de arrumar a mesa para a família, de colocar as melhores coisas. Eu sempre digo onde eu passo: eu não tenho uma louça, um talher, ou um copo novo, ou uma xícara nova, para quando o apóstolo René for na minha casa. Porque o que eu tenho de melhor, eu coloco todos os dias na mesa para a minha família. Se você for na minha casa, você vai comer no prato que a minha família come todo dia. Você vai tomar no copo que a minha família toma todo dia. Você vai comer no talher que a minha família come todo dia. Por quê? Porque o melhor tem que ser para a nossa família. Então, porque Jesus está na nossa casa, é o lugar de nós anunciarmos a palavra. Quando nós estamos sentados em família, em vez de estarmos contando piada, falando coisas que não edificam, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que ungir a família. Até hoje, o meu marido todo dia unge toda a casa. Todo dia ele unge todo mundo. Ele pega lá o olhinho dele de mirra, aquele que pega fogo, e ele sai ungindo. Ontem, antes de sairmos de casa, era meia-noite, estávamos saindo para o aeroporto. Ele foi lá, ungiu a Paula, me ungiu os meninos, ele unge as portas do quarto. Por quê? É o lugar de anunciar a palavra. E há duas formas de eu anunciar essa palavra: falada e vivida. O que a nossa família precisa ver é que realmente aquilo que a gente ouve na igreja, que a gente prega para o discípulo, é verdade na nossa vida, porque nós vivemos. Eu lembro, quando nós conhecemos a Jesus, a minha mãe, ela era macumbeira desde os 5 anos de idade.
O meu pai, ele era maçom, o pai do Júnior era maçom, a mãe dele era católica. E aí, o Senhor entrou na nossa história de vida. E muitas vezes nós íamos na casa da minha mãe, ela tinha uma seara em casa. E eu lembro que ela ficava possessa da pombagira. E ela ia para cima do Júnior, alisava o Júnior, ele dizia, me ajuda. Eu falei, não, fica tu com essa pombagira aí que eu não posso fazer nada. Mas nunca nós chegamos na casa dos nossos pais para só pregar e falar. Nós vivíamos aquilo que nós ouvíamos na igreja. Nunca chegamos lá e o Júnior falou, olha tia, é o seguinte, esse livro da maçonaria não são de Deus, nós temos que queimar essas coisas. Não, nós chegávamos lá, nós derramávamos amor, nós ministrávamos a palavra conforme eles deixassem, a gente entrava com a palavra. E hoje, para a glória de Deus, toda a nossa casa, ela serve ao Senhor, todos eles são os nossos discípulos. E quem recebe um profeta, tudo aquilo que tem sobre a vida do profeta é liberado. Eu quero liberar sobre a sua vida hoje, que toda a sua casa vai ser cheia da glória de Deus, toda a sua casa vai ser salva. Até dezembro, Deus vai trazer salvação sobre a sua família. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Então, porque Jesus está na minha casa, é o lugar de eu pregar a palavra. Meu esposo fala que a maturidade de um líder não é ele ter 45 anos. Não parece que eu tenho 45 anos. Diga lá se não é verdade. Linda, magra e ungida. Mas não é a idade, é viver o que prega e pregar o que vive. Então a sua casa é o lugar de você entrar e você anunciar a boa nova de Deus. É o lugar de você entrar e ministrar a palavra e de você compartilhar do reino. É o lugar onde Deus vai te dar remas. Eu quero declarar que sobre a tua casa, Deus vai revelar remas sobre a tua família. Quando você sentar com a esposa, quando você sentar com os filhos, Deus vai abrir os céus da tua casa. E a partir de hoje, Deus vai levantar homens e mulheres e famílias cheios da unção de Deus, cheios da palavra de sabedoria, cheios da palavra revelada, porque a sua casa é o lugar onde a palavra vai ser pregada e todos serão alcançados. Diga glória a Deus. Agora a casa que Jesus está, que é a minha casa e a sua, é o lugar de milagres. A Bíblia fala lá no livro de Marcos 2 que Jesus ele veio de uma viagem, ele foi para a sua casa. E quando ele chegou, olha aqui, Marcos 2:3, nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. A nossa casa é o lugar do milagre de Deus. A nossa casa é o lugar onde nós vamos profetizar, onde nós vamos ministrar e Deus vai estabelecer o milagre dele. Eu quero te dizer que o milagre que você está esperando em 30 dias, quando você sentar em família e você orar, em 30 dias o milagre vai acontecer. A bênção do Senhor vai se apegar sobre a sua vida, sobre a sua família, porque Jesus estava na sua casa e aquele homem chegou e ele foi curado. Então Jesus está na nossa casa e o milagre vai ser estabelecido na nossa família. Diga, eu recebo. A casa que Jesus está é o lugar do discipulado. Jesus, em João 1:35-39, ele estava passando e João Batista estava com 2 discípulos. Quando eles viram Jesus, eles foram até Jesus e eles falaram, Senhor, onde tu moras? Nós queremos ir para a tua casa. E a Bíblia diz que eles foram para a casa de Jesus e ali eles passaram o dia inteiro com Jesus. Por isso que a célula é em casa. Porque a casa é o lugar do discipulado. A casa, a família é o lugar onde o discipulado é constante. Você olha esse homem aqui bonitão, lindão, charmosão, mas todo dia ele me dá uma tarefa. Você vai ler tal coisa,
você vai fazer estudo de tal coisa, como é que está o seu coração, qual é o seu sonho, qual é o seu desafio. E eu falo o que está no meu coração. Digo, olha, amor, me perdoa, mas eu vou te falar como é que está o meu coração. E glória a Deus que ele é muito mais do que ser um apóstolo, ele é um pastor. Então a nossa casa, porque é o lugar do discipulado, nós temos que ter um coração de pastor para ouvir as pessoas que nós mais amamos. Eu acho interessante que às vezes nós temos paciência com o discípulo, mas nós não temos paciência com aqueles da nossa casa. Nós não temos paciência de ouvir aquelas pessoas que dormem com a gente, que comem com a gente, que saem com a gente. Nós não temos paciência. Tem discípulos que já estão nas células há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, há 12 anos. E eles não mudaram de vida. E nós temos paciência e amor de cuidar deles. Por que não temos paciência de cuidar daqueles que estão na nossa casa? Por que não temos ousadia de olhar para aquele filho que não está na presença do Senhor, que por algum motivo saiu dos caminhos e pagaram o preço por eles, e pagaram o preço pela esposa, e pagaram o preço pelo marido, pelo pai? Pastor, eu já paguei. Mas se ainda não aconteceu, é porque Deus ainda está trabalhando no seu caráter. Porque Ele tem o governo de todas as coisas. Diga glória a Deus. Ele governa tudo. Então a nossa casa, porque Jesus está na nossa casa, é o lugar do discipulado. Se permita conhecer os discípulos da sua casa. Se permita ouvir o que os seus filhos pensam. Claro que nós não devemos fazer, mas a pior coisa que tem é pegar os discípulos e dizer, agora cada um vai falar o que pensa de mim. Nunca faça isso na célula. Mas faça isso na família. Sente com eles e queira saber o que eles pensam de você. Nós hoje, com 25 anos de casado já, saímos geralmente no café da manhã, sentamos um na frente do outro, e dentro da nossa conquista, da nossa maturidade, da nossa cura, da nossa libertação que nós nos permitimos passar a cada dia, a gente consegue sentar e dizer, olha amor, escreve aí o que eu preciso mudar, porque eu vou escrever aqui o que você precisa mudar. E eu escrevo, o meu é sempre menor do que o dele, o dele é sempre maior que o meu. É porque eu sou muito obediente, aí já viu, né? Mas é verdade, às vezes o meu são 3 coisinhas, o dele é 10, 12, logo governo de Deus. E nós trocamos o papel, podemos ter a capacidade de olhar o que o outro escreveu e ouvir o que o outro tem para dizer e falar o que o outro precisa ouvir. Isso é discipulado. Discipulado na casa, porque Jesus está. Eu sentar com o meu jovem de 21 anos, de 18 anos, porque olha, não pense que filho de apóstolo, de pastor, de bispo, de líder, não passa pelas crises de filho de discípulo. Eles passam. Eles têm paixões, eles têm amigos que bebem, que fumam, que usam drogas. E se tivermos um discipulado constante na nossa família, nós vamos evitar muitas surpresas dentro da nossa casa. Nós vamos evitar muitas coisas. Não acredito que isso estava acontecendo. Porque aquilo que ele estava falando, pai, eu tenho uma festa na escola, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho não sei o quê, eu não tenho tempo para isso. Hoje é o dia do futebol, hoje é o dia da célula, hoje é o dia da igreja. Comece a olhar para a sua casa como lugar do seu discipulado. Comece a olhar para os seus filhos como aqueles que serão os seus maiores sucessores. Comece a olhar para a sua esposa como aquela que vai estar sempre ao seu lado. Eu lembro que a nossa primeira viagem sozinhos, nós tínhamos a Paula e o Wilson já. E era uma convenção da Donep no Rio de Janeiro. E aí nós pensamos, e agora, o que nós vamos fazer, Cláudia? Nós vamos ou não vamos? Ia ser muito bom, ia ter grandes pregadores naquele lugar. E nós íamos tirar a nossa primeira lua de mel em Cabo Frio. E aí, com o coração apertado, eu falei, amor, vamos. Sabe por quê, amor? Eles vão crescer. E quando eles crescerem, eles não vão pensar assim, vamos ficar aqui porque a mamãe e o papai estão em casa? Eu não vou casar não por causa da mamãe e do papai. Não, eles vão crescer. E o normal é eles crescerem e eles construírem a vida deles. Nós fomos, eu lembro que nós choramos que só lá no hotel. Foi assim, dolorido mesmo para o nosso coração. Mas hoje,
nós temos um casamento aonde, eu lembro que tem mais ou menos 1 ano e meio, a Paula chegou e falou: mãe, vocês têm um casamento consolidado. Hoje eu sei que a hora que nós sairmos de casa para casar, para continuar a família, formar uma família, vocês vão conseguir ficar juntos. Porque a construção de um relacionamento não é pensar no hoje, é pensar no futuro. Então você que ainda tem filho pequeno, construa o companheirismo, o amor, a amizade hoje. Não deixe para construir quando eles crescerem e forem embora, porque já é tarde. Tem que ser hoje. Vocês têm que ser amigos hoje. Tem que brincar hoje. Tem que namorar muito hoje. Tem que passear muito hoje. Tem que viajar hoje. Tem que fazer projetos hoje. Fazer cosquinho no outro hoje. Brincar hoje. Porque lá na frente, talvez a gente não consiga recuperar. E muitas vezes, as pessoas só dão valor após perderem. Mas eu creio que eu estou diante dos casais mais felizes e mais prósperos desta geração. Eu creio que a partir deste congresso, Deus vai consolidar o teu casamento, Deus vai consolidar a tua casa e a tua família, e a tua casa, ela será a base da alegria de Deus. Quem crê e recebe, diga amém e dê um aplauso ao Senhor, porque Deus vai fazer algo extraordinário na tua casa. Diga: eu recebo. A casa que Jesus está é o lugar da salvação. A nossa casa é o lugar da salvação. Por isso que as pessoas vão para a nossa casa. E elas precisam ser salvas. Não para serem livres do inferno, mas para terem uma vida longa com Deus. Para construírem uma vida espiritual com Deus. Lá em Lucas 19:7, a Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. E diz assim: ao verem isso, todos murmuravam dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador? Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também és filho de Abraão. A casa que Jesus está é o lugar da salvação. A salvação não é só aquele dia que a gente coloca a mão no coração e fala: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da nossa vida. A salvação, ela é diária. A salvação, ela precisa ser todos os dias. Eu sei que hoje você está melhor do que ontem, mas você ainda não é quem Deus quer que você seja. Mas eu sei que amanhã você vai estar melhor do que hoje. Mas a sua casa, porque Jesus está lá, ela vai ser o lugar da salvação. E eu quero profetizar que a partir de hoje, pessoas baterão na porta da sua casa e eles desejarão ter a vida que você tem. Os seus familiares, eles vão na sua casa, porque Jesus está na sua casa. A salvação será estabelecida e toda a sua casa será cheia da glória e da unção de Deus. Quem crê e recebe, diga glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor, porque Deus vai salvar toda a nossa casa. A casa que Jesus está é o lugar do perdão. O perdão é o liberar de vida. O perdão é uma decisão, sim. O perdão, quem não perdoa, carrega mortos na sua costa. A nossa casa é o lugar do perdão. Nós precisamos liberar nosso pai, nossa mãe, nosso tio, nossa tia, todo mundo que já nos feriu um dia. Algo que sempre o nosso líder fala é que nós precisamos ter o prazer de nos conhecer completamente livres. É tão bom ser livre, não só dos demônios, não só das maldições, mas ser livre na alma, ser livre nos sentimentos. É tão bom você poder chegar num lugar e você estar na presença de Deus e você pensar: eu vou cear. Será que eu tenho que pedir perdão de alguém? O fulano está ali, né? Então eu tenho que ir lá pedir. Não, vou cear hoje não, porque eu vou ter que ir lá pedir perdão do irmão. A nossa casa é o lugar do perdão.
E o perdão é uma decisão. O perdão é o compartilhar da vida de Deus que eu tenho na minha vida. A Bíblia mostra, lá no livro de Marcos 2, de 15 a 17, que Jesus, onde Jesus estava, ele perdoava os pecadores. Então a nossa casa, porque Jesus está na nossa casa, é o lugar do perdão. Os céus da sua casa, eles são o lugar do perdão. Ontem quando eu estava, eu fui alugar um vestido de noiva, fui abençoada com vestido de noiva para tirar umas fotos de noiva. Aí estava lá o maquiador e o fotógrafo, ele falou: e aí, o que a senhora está sentindo? Esse vestido de noiva bonito, a senhora teve um desse? Teve um dia de noiva desse? Falei, no dia do meu casamento eu não tinha um vestido de noiva bonito como esse não. Mas o dia do encontro de casais, eu tive um vestido de noiva que foi o primeiro aluguel. Eu tive uma noite lá no Hotel Tropical. Comecei a dizer para eles o que eu tinha. Eu tive isso. Ah, então a senhora está sem dívida. Eu falei, estou sem dívida. É tão bom viver sem dívida. Então eu estava feliz porque eu estava magra, vestindo o vestido 42, tirando fotos para eternizar os meus 25 anos. Mas eu não estava pensando, mas eu não tive um vestido desse. Mas no meu casamento eu não tive um cabelo desse, que está desde hoje, viu? Amanhã eu vou tirar essa coisa bela que está aqui. Mas eu não tive uma foto que o meu véu estava voando. Não, porque o perdão é uma decisão. Nós precisamos decidir ser livres. Nós precisamos decidir, como diz o escritor Augusto Cury, se alegrar com o simples. Se alegrar, olha, eu dormir e acordar é bênção de Deus. Abrir os olhos é graça de Deus. Ter um marido, ainda que não é aquilo que Deus quer, é bênção de Deus. Tem gente que ora para casar e Deus não mandou o marido até hoje. Então você tem o seu marido e sua esposa, isso é o quê? Isso é bênção de Deus na direção da sua vida. Então eu preciso aprender a me alegrar e não permitir que as maldições ou que Satanás prenda a minha alma e que me tire e me roube a alegria de viver, a alegria de celebrar. Hoje pela manhã, quando meu esposo pregava aqui, e que ele chamou os casais à frente, que ele falou, olha um para o outro aí, peça perdão e converse. Uns cheiravam, o outro choravam, os outros abraçavam, um olhava para o outro e eles conversavam e no final estava tudo resolvido. Eles começavam a orar um pelo outro. A nossa casa é o lugar do perdão de Deus. A nossa casa é o lugar da glória e da visitação de Deus. A nossa casa, ela não é ponto de contato do diabo. A nossa casa é a glória de Deus nesta terra. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que a tua casa, a partir de hoje, os anjos do Senhor, enquanto você está aqui, eles estão entrando na sua casa, eles estão ungindo a sua casa, cada cômodo, eles estão ungindo toda a sua família. E eu quero profetizar que você vai começar a viver os melhores dias de toda a sua história. Eu quero declarar que toda palavra que foi liberada sobre a sua vida ou sobre o seu casamento, hoje elas estão anuladas. Você terá e viverá a família mais bendita de toda a terra, e os seus filhos, eles serão herança poderosa e bendita do Senhor nesta terra. Quem recebe, diga amém e dê um aplauso ao Senhor e dê um brado de vitória. Mas por que isso vai acontecer? Porque Jesus está na nossa casa. Porque nós convidamos Ele para estar na nossa casa. Então o tempo todo Ele está na nossa casa. E porque Ele está lá, Ele vai mudar toda a história da nossa vida. Porque Ele está lá, nós vamos celebrar muitos anos. E eu creio que após esse congresso, nós vamos entrar no melhor tempo da nossa história de vida. Quem recebe, diga amém. Amém. Se coloque em pé, por favor.
Diga: Deus, Tu és o Senhor da minha vida e da minha família. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu declaro que não há um outro bem mais precioso que o Senhor. E eu te convido hoje, entra na minha vida, muda a minha história, seja o Senhor da minha vida, da minha família. Senhor, eu te peço, entra na minha casa, transforma a minha família, abençoe meus filhos, que a minha casa seja o lugar aonde o Senhor tem liberdade de entrar. Hoje, 19 de julho de 2014, eu declaro: Tu és o Senhor da minha vida e da minha família. Quem crê e recebe, dê um aplauso ao Senhor.